Vamos lá para mais uma aula do bloco. Então, a gente vai iniciar nosso segundo bimestre, certo? E com aula sobre fração. Então, vamos lá. Aqui. Então, fração. Vamos ver aqui. Vamos aprender um pouquinho sobre fração. Aprender sobre fração na prática, né? Então, o que que aborda, né? O que nós vamos abordar aqui sobre fração? O que é uma fração, a gente vai ver, né? Será que uma fração é sempre um círculo? E geralmente a gente vê só barra de chocolate e pizza representando fração. Será que só pode ser representado por isso? Né? A gente vai ver que uma fração ela pode ser dividida em partes iguais de outra forma também. Fração é um número? É uma unidade de medida? É um monstro, ou seja, um monstruário? Vamos estar abordando isso. Então, vamos iniciar aqui. Então, fração é a representação da parte de um todo. De um ou mais inteiros, né? No caso aqui, eu tenho dois inteiros. Aqui é um inteiro e aqui é outro inteiro, certo? Então, fração é o quê? É eu pegar esse todo e dividir em quantas partes eu quiser. Porém, tem que ser dividido em partes iguais. Aqui eu tenho um círculo e aqui eu tenho um quadrado, né? Que eu dividi em retângulos. Então, o inteiro a ser considerado, ele pode variar bastante, né? Usualmente os desenhos, não é obrigado ser quadrado ou círculo. Vamos ver aqui nas outras imagens. Então, aqui nós temos essas imagens aqui, certo? Que vocês vão estar olhando aqui. Tá mostrando? Deixa eu descer mais aqui para ficar mais fácil. Descer essas imagens aqui. Então, a imagem aqui, essa imagem que a gente tá observando aqui, a gente pode ver aqui esses quadrados, ó, eu dividi no meio aqui. Então, partes iguais. Aqui também, ó, dei um corte aqui do lado, partes iguais. Aqui também, se você sobrepor essa parte sobre essa, também vai ficar totalmente igual, ela vai se sobrepor. Então, aqui é fração, né? Essa figura, ela é formada, né? Ela forma uma fração, porque ela foi dividida uniformemente em partes iguais. Já essa aqui, essa ação não deve ser considerada do mesmo tamanho, né? Essa parte aqui considera de tamanhos diferentes. Essa outra imagem aqui, deixa eu ver. Essa outra imagem aqui, é metade, metade, ó, partes iguais. Vamos ver aqui em cima. Essa outra parte também, né, que a gente pode considerar. Essa aqui, ó, partes iguais, também é fração. Aqui também partes iguais é considerado fração. Aqui já não é, ó, dividiu esse pedaço menor e esse aqui maior, não é considerado fração. Às vezes é até difícil de identificar, mas a gente observa que aqui, ó, tá dividido de um jeito e aqui de outro, ó. Essas aqui são iguais, mas as porém são diferentes. Essa está toda dividida em partes iguais. Essa também, todas em partes iguais. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Vendo? Todas iguais, ó, sobrepor ela sobre essa, vai dar todas encaixadas aqui também, considerando partes iguais. Aqui, se eu encaixar esse outro pedaço aqui, também vai dar todas iguais, certo? Então, considerado iguais. E aqui também, ó, todos consideram em partes iguais. Então, são cortes, né? Cuidadosamente, né? Se você encaixar esse pedaço nesse, ele vai dar, né? A forma original não determina o número. Né? Se você sobrepõe aqui, ele vai dar as partes. Né? Então, vamos ver mais imagem de figuras que não são fração. Aqui a gente pode observar que é fração. Então, não é só um retângulo, não é só uma pizza que foi dividida em partes iguais. Aqui também. Agora, a imagem de figuras que não é fração. Porém, pode estar dividido em 3 partes, mas não são partes iguais. E não é um. Aqui, ó, também, nem aqui, ó.
todas em partes diferentes. Então, essas daqui, ela não pode ser considerada fração. Fração, ela tem que estar sendo considerada a divisão em partes iguais, que se encaixa totalmente. E tem algumas especialidades que a gente tem que observar na questão da fração, né? Então, ela é representada de modo genérico como A sobre B, onde B não pode ser zero, certo? Aqui, deixa eu subir mais um pouquinho aqui. Então, aqui, ó, essa figura aqui é o todo. Figura aqui é o todo, certo? Ela foi dividida no meio, então representa aqui como numerador. E essa figura aqui, esse número aqui, denominador. Esse 1 aqui está representando a parte que foi considerada. E esse 2, a parte que foi dividida, certo? A mesma coisa aqui. Se eu pegar uma imagem e dividir ela em 5 pedaços iguais, não pode ser considerado. Em partes diferentes, tem que estar igual. 1, 2, 3, 4, 5, né? E se eu considerar duas partes, então eu tenho 2/5, onde o numerador é a parte que eu considero. E o denominador é a parte que eu dividi a imagem. O todo. Aqui na representação gráfica também, aqui. Nós podemos ver aqui também, ó. Todos divididos de formas iguais. Foi dividido aqui em 8 pedaços. E foi considerada a metade. Então, eu posso representar como 4/8. Aqui eu posso considerar o que? 2/4. Aqui eu posso considerar 1/2. Onde esse 2 aqui, ele representa a divisão da figura. Tá vendo? E aqui, ó, divisão da figura. E a parte de cima é a parte que eu obtenho, eu subtraio, né? Subtrair essa outra parte. Agora aqui, essa imagem aqui. Vamos considerar ela aqui, ó, como é que eu leio. Então, para você ler, você começa só considerando o numerador aqui, ó. É a parte de cima, 4/6. Escreve assim, forma de fração, e a leitura e a escrita é desse jeito aqui, ó. 5/12. Por que eu coloco avos? Porque passou de 10. 10avo, né? Décima. Se eu tivesse uma figura com 10, então eu considerasse 2, eu ia dizer 2/10. Já passou de 10, 11, 12, 13, eu vou colocar a palavra avos. Como aqui também, ó. 18/24 avos. 18/24 avos. 24. Então, a forma de escrever 22/48 avos. Então, tem que escrever a palavra avos. Vamos passar para frente. Nessa atividade aqui é uma atividade de experiência, tá? Essa vai ser feita por você. Você vai fazer esse experimento em casa. Você vai pegar uma fruta, qualquer uma que você escolher, certo? Qual fruta você escolher, você escreve o nome. Que forma essa fruta representa, né? Que forma essa fruta representa? Qual é a forma que ela tem? Ela é um círculo? Ela é um quadrado? Ela é um retângulo? Aí você bota a forma dela. Faça um primeiro corte. Então, você vai obedecendo essas escritas que ele tá falando aqui, ó. Certo? É um experimento essa aqui. Então, vamos passar para a próxima. Segunda questão. Felipe repartiu uma região quadrada em 4 partes. Deixa eu... 4 partes. Então, Felipe repartiu uma região quadrada. Então, fez um quadrado. Aqui. Fez um quadrado, certo? Você vai fazer com a régua. E ele dividiu em 4 pedaços. Pintou 2 de verde. Vamos pintar aqui. Verde. Ele pintou 2 de verde, certo? E 2 de azul. 2 de azul. 2 de verde e 2 de azul. Aí, aqui. Aí, qual fração representa a parte pintada de verde nessa região? Então, 2/4. Certo? 2/4. Que parte do todo essa fração representa?
Então, ele considerou quem? Ele considerou a metade da figura, certo? Um meio mais um meio, certo? Foi um meio de verde e um meio de azul. Somando tudo, né? Foi 2 sobre 2 que deu o 4. Então, vamos passar para frente, para a próxima questão. Na próxima questão, aqui, ó. Considerando o final de semana, os dois... peraí, vou botar mais pra cá. Aqui pra ver se tá certinho. Considerando o final de semana, os dias sábado e domingo, qual fração representa os dias do final de semana no total de dias de semana? Então, eu sei que o total de semana é quanto? 7 durante a semana. Considerando sábado e domingo. Então, considerando só o sábado e domingo, vai dar 2. Então, 2 sétimos. Desse jeito. Qual fração representa os dias do final de semana no total de dias de semana? 2 sétimos, sábado e domingo. Aqui pra frente. Diminui mais. Aqui a questão 4. Esse galo que não para a boca. Aqui, vamos aumentar aqui. Considera... Esse já foi. Diminui mais. Pronto. Aqui. Responda que fração representa a parte pintada de cada figura. Então, bem simplesinho. É só você contar quantas partes foi dividida. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ela foi dividida em 5 pedaços. Considerou uma. Aqui foi dividido em... Também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela foi dividida em 6 pedaços. Eu considerei um pedaço. Aí você escreve 1/6. 1/6. Só isso, tá? E assim você vai fazer com todas. Passa pra frente. Aqui, nessa aqui, você vai pintar o que ele tá pedindo aqui. Só pra pintar, ó. 1/4. Foi dividido em 4 pedaços, eu vou pintar só um pedaço. Aqui eu vou pintar 3 pedaços. Então, você pinta 3 pedaços. Aqui eu vou pintar 2 pedaços. E assim sucessivamente, nessas questões aí. Vou passar para a próxima. Então, nessa questão aqui, a gente observa... Vou descer mais. Puxar a caneta aqui. Em qual das situações há possibilidade de uma distribuição em partes iguais? Se eu pegar 48 e for dividir por 5, não vai dar, né? O número mais próximo que eu posso chegar para multiplicar aqui vai ser 9. 9 vezes 5, 45. Certo? Sobra 3. Então, não dá. Deixa eu apagar. Então, eu vou considerar agora a próxima. Dividir 3 litros de leite para 4 crianças. Então, 1 litro de leite vai ter 1000 ml. 1 litro é igual a 1000 ml. São 3 litros, então são 3000 ml. Certo? 3000 ml, quanto vai dar para cada criança, né? Então, vamos dizer que as 4 crianças vai receber quanto? Então, vamos dividir aqui. 30 por... vai dar 7. 7 vezes 4, 28. Sobra 2, 0. Vai dar 5. 5 vezes 4, 20 para 20 e nada. Então, 750 ml para cada um. Então, essa questão aqui tá certo. Certo? 19 dá para dividir por 3? Não. Se você for fazer 19 dividido por 3, não dá certo. Mas se você pegar, vamos dividir aqui, ó. Dividir 21 metros de arame entre 6 pessoas. Então, 1 metro corresponde... 1 metro corresponde a 100 centímetros. Não é isso? Se você pegar a tabelinha lá,
de metro para de metro para centímetro, você multiplica por 100. Então, seria 21, né? Se você multiplicar 21, no caso aí, se você multiplicar 21 por 100, vai dar 2.100, né? Então, você vai dividir aqui, ó. 2.100, você vai dividir por quanto? Por 6 pessoas. Faz essa conta aqui e vê se dá certo, tá? Vou deixar essa para vocês verem se essa questão aí dá certo. Essa para a próxima. Então, na questão aqui, fração como quociente, ou seja, o que é quociente? Divisão, né? Quando a fração tem a ideia de quociente, ela indica uma divisão do numerador pelo denominador e o resultado dessa operação. Então, vamos ver aqui. Tá aqui, deixa eu pegar a caneta. Pronto, agora fixou. Em uma reunião de equipe, foram distribuídas duas pequenas tortas para 6 crianças. Então, são 6 crianças. 1, 2, 3, 4, 5, 6 crianças, certo? 6 crianças. E era 2 tortas. Então, eu peguei. Eu posso fazer o quê? Eu posso dividir cada uma em 3 pedaços. Então, isso quer dizer que cada criança ganha um pedaço, né? Então, a primeira dá para 3, né? Uma torta para essa, uma para essa, uma para essa. Eu pego a outra e divido também. Então, seria um pedaço para cada um. Ou eu posso estar dividindo essa pizza em pedaços menores, certo? Eu posso dividir, no caso aqui, essa aqui tá dividida em, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso quer dizer que cada criança vai ganhar 2 pedaços, nesse caso aqui, certo? Cada criança ganha 2 pedaços, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Porque juntando as duas vai dar 12 pedaços. Aí você divide o tamanho que quiser, né? A torta. Então, aproximado que ele pede. Então, vamos passar para frente. A próxima. A divisão é você quem faz. Elisa quer repartir igualmente 12 conchinhas entre as 3 amigas. Então, ela tem 3 amigas. Certo? E ela vai querer dar, né, essas 12 conchinhas para as 3 amigas. Ela pode fazer o quê? Igual eu já montei aqui, ó. Cada uma vai ganhar 4. 4 e 4. Então, 12 dividido por 3 é 4. Então, aí deu exato, né? Denominador maior que o numerador, maior que o denominador, deu 4. Uma divisão exata. Passar para a próxima. Esse aqui também. Chocolate. Noemi quer repartir igualmente 3 barras de chocolate. Tá aqui as 3 barras de chocolate. Ela quer dividir para suas netas, 2 netas. Então, já dei de primeiro um pedaço para cada uma. Tá aqui, ó. Um pedaço para uma, outro pedaço para outra. E peguei a outra e dividi no meio. Então, cada uma ganhou uma barra e meia. Cada criança ganhou 1,5. Então, a criança ganhou 1,5. A outra criança também ganhou 1,5. Então, que fração representa cada uma vai ser metade, 1,5 para cada. Vamos para outra questão. Certo? Essa outra aqui. Como é que nós vamos ver a próxima, né? Essa próxima questão aqui. Da folhinha de papel, né? Vamos ver aqui como que ficou. Então, eu tenho aqui o lápis. Puxar mais pra cima. Vamos ver aqui. Um pouquinho para baixo. O erro só esse. A professora Denise quer repartir igualmente 2 folhas de sulfite, certo? Para cada criança. Que fração da folha cada uma vai receber? Então, aqui, ó, uma folha e aqui outra folha. Então, eu dividi essa folha em 5 pedaços, ó. Então, dei um pedaço para cada um. Cada um receber. Peguei a outra, dividi também, ó, um pedaço para cada uma. Então, cada criança, ela recebeu o quê? 2 quintos. Porque foi o quê? Foi 1/2, ou... Deixa eu apagar aqui 1/2, não, 1/5.
né? Então, foi um... Opa, só o lápis. Foi 1/5. Por que 1/5? Porque eu dividi ela em 5 pedaços. Certo? 1/5 com mais 1/5. Então, a primeira folha, 1/5. A segunda folha, 1/5. Então, deu 2/5. Qual fração de folha cada criança, cada uma receberia? Então, ela receberia 2/5 de folha. Então, vamos passar para a próxima. Próxima questão. Aqui. Fração de quantidade. Nossa, o que é isso? A fração de quantidade. Então, vamos ver aqui. Eu fiz os desenhos aqui das bananas. Fala de banana, né? Francisca tem uma dúzia de bananas. Então, eu fiz aqui 12 bananas. Para fazer uma torta. E vai usar 1/3 dessa quantidade para fazer um bolo. Quantas bananas ela vai usar? 1/3 de 12. Certo? Então, ela tem 12 bananas. E ela vai querer só 1/3. Então, eu tenho que dividir essas bananas. Deixa eu apagar aqui. Eu risquei aqui. Deixa eu puxar mais aqui pra cima. Pra ficar mais fácil. Pronto. Então, ela vai dividir aqui, ó. Ela só quer só 1/3 dessas bananas. Então, ela vai dividir aqui. 1/3 de 12. Então, como que eu faço isso? Então, você pode fazer o quê? Quando tem a palavra de, eu quero dizer que eu tô o quê? Multiplicando. Então, seria 1/3 vezes 12. Certo? Que vai dar 12 sobre 3, que é igual a 4. Certo? Então, 1/3 de 12, 1/3 de 12 seria 4 para cada um. Certo? Aí você, ó. 1. Olha, dividiu em 1/3, ó. 1, 2, 3. Então, ela vai considerar só essa parte aqui, né? 1/3 do 12, quantas bananas são? 4 bananas. Então, ela vai usar 4 bananas. Só 4. Sobra o quê? Sobra essas outras bananas aqui. Porque ela vai estar considerando... Deixa eu apagar. Ela vai estar considerando... Certo? Só essa parte. Né? Então, se pedir para você representar em forma de desenho, você pode estar fazendo desse jeito. Certo? 1/3 de 12. Então, você vai só dividir. Agora, essa outra questão. Quantos são 3/7 de... Cadê? 3/7 de 28. Então, 3/7 de 28. Você pode dividir por esse, e o resultado que der, multiplicar por esse. Então, 28 dividido por 7 vai dar 4 vezes 3 seria 12. Aqui, ó. Então, é o que? Divide e multiplica. Ou então, multiplica e depois divide. Tanto faz. Certo? Vamos passar para frente. Então, isso é de quantidade. Temos essa outra aqui também. Aqui, ó. Se Lúcia tem 12 ovos e vai usar 5/6 deles para fazer quindins, então, quantos ovos ela vai usar? Então, aqui... Deixa eu só desconsiderar e subir um pouquinho. Então, nesse caso aqui, ó... Opa, não deu pra ver. Então, ela vai querer o quê? Poxa, vou ser mais para baixo. 5/6, deixa eu memorizar. 5/6. 5/6. Então, tá dividido em grupo de 6, ó. Dividir em 6 aqui. Certo? Tá dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ela quer o quê? 5/6 de 12. Então, o que que você faz? Você vai dividir 12 por 6. Então, 12 dividido por 6 vai dar 2.
vezes 5, que é igual a 10. Então, ela vai pegar quantos ovos aqui? Vai pegar 2, 4, 6, 8, 10. Certo? Então, desses 12 ovos, ela só vai pegar 10 ovos. Certo? 5 sextos de 12. Ela só quer essa parte aí, tá bom? Ok, vamos passar pro próximo. Mesma coisa, calcule a fração de uma quantidade. Isso aqui tudo fração de quantidade, mesma coisa. 1 quinto de 100. Certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai dividir, certo? 100, você divide por 5, e vai dar 20. 20 vezes 1 vai dar 20. Então, a resposta é 20. Aqui você vai dividir por 10, multiplicar por 3, né? Vai dar 9. 9 vezes 3, 27. 27. A próxima. Todos esses aqui você vai fazer desse jeito. Certo? Calcular a fração. Isso aqui a gente chama fração de quantidade. Aqui, ó. 1/2 de 7.000. Divide 7.000 por 2. O resultado que der multiplica por 1 aqui também. E assim por diante. Vamos passar para o próximo, senão fica longo esse vídeo. Aqui, ó, em um laboratório de informática, 2/3. Então, 2/3 de 24. Então, 2/3 de 24 é a mesma coisa, você dividir 12 por 24 por 3. 24 dividido por 3. Certo? 8. 8 vezes 3, 24. Aí, vezes 2. Que vai dar 16. Então, quantos são os microfones nesse... Quantos microfones tem? 16. Aí, a gente vai considerar, para a próxima questão, aqui, ó. Com base no exercício anterior, calcule quantos computadores têm fone de ouvido, sabendo que 5 sextos. Então, agora ele quer o quê? Ele quer 5 sextos de 24. Você divide e multiplica também. Ok? Então, vamos ver a próxima. Então, finalizando a aula, né? Fim da aula, chegou aqui. Encerramos nossa aula. Aí, vocês deixem o like, se inscrevam no canal, quem não é inscrito. E deixe seu comentário para a gente estar fortalecendo nosso canalzinho, tá? E até a próxima aula.